Bem, então vamos continuar o nosso objetivo, que é resolver a equação do calor. A equação do calor. Derivada segunda de U em relação a x vezes alfa ao quadrado é igual a derivada de U em relação a t. Não se esqueça que U de xt é a temperatura da barra no ponto x no tempo t. É a temperatura num ponto da barrinha num tempo t. Então você pode fixar o x e variar o t, para você ver como é que a temperatura varia nesse ponto. Ou você pode fixar o tempo e variar o x e ver como é que a temperatura ocorre ao longo da barra. Vamos supor que o alfa é 1 para facilitar. Então, vamos supor que esse alfa aqui é 1, eu posso esquecer dele, esquece esse alfa, aqui fica 1, então como que a gente resolve essa equação? O método para resolver essa equação é um método, nós vamos ver esse método, é um pouco técnico, mas ele é importante porque ele é um método extremamente usado em várias situações e ele, se você pensar um pouquinho, ele é bem bolado para qualquer coisa na ciência. Observe o seguinte, chama-se método da separação de variáveis. Você tem uma função que depende do x e do t. Então, o fenômeno depende da posição e do tempo. O que a gente vai considerar é considerar uma coisa assim. Vamos supor que essa função, que o efeito da posição e o efeito do tempo, de certa forma, são independentes, estão separados, têm efeitos separados. Isto é, esta função ela é produto do x, de uma função de x, isso aqui é uma função de x, isso aqui é uma função do tempo. Então, essa função aqui, ela é produto de coisas de x e de coisas do tempo. Por exemplo, vamos supor a função x mais 1, que multiplica t mais 1. Aqui, ó. Você vê que essa função aqui é produto de uma coisa que só tem x vezes uma coisa que só tem t. Isso simplifica muito, é como se as duas variáveis fossem de certa forma independentes. Isso é muito comum quando você tem um fenômeno que depende de duas coisas. Para você tentar entender esse fenômeno, você fixa uma variável e vê como é que a função varia quando a outra variável varia. Então, é um processo desse tipo. Isso chama-se método de separação de variáveis. Se você, isso aqui é uma suposição, certo? Você vai supor isso. Isso aqui é uma suposição. Você vai fazer uma suposição de que a U é produto de duas. Aí, quando você supõe que é produto, você não tem que derivar duas vezes o U. Quando você vai derivar duas vezes o U em relação a x, isso aqui passa a ser uma constante. Então, derivar duas vezes em relação a x é a derivada comum. Aqui é uma variável só, é a derivada comum dessa função, derivada segunda dela, vezes o t de x. E quando você for derivar em relação ao t, você vai derivar só a t. A x é uma constante, então ela fica desse jeito. Então, nós vamos ter uma simplificação enorme. O que acontece? Quando eu igualar esse com este igual a este, né? Não se esqueça que isso aqui é o U de x, isso aqui é o U de t. Quando eu igualar esse com este é igual a este é igual a este. Aí eu passo o x de x para cá dividindo, passo o t para lá dividindo. Olha aqui o que aconteceu. Aqui só tem x. Aqui só tem tempo, t. Ora, como uma coisa que pode depender apenas do x do lado de cá é igual a uma coisa que pode depender do t do lado de lá. O lado de cá só depende do x. O outro lado só depende do t. Quer dizer, se o x variar, o t não conhece o x, o t não está nem aí para o x, aqui não varia. Mas se o x varia aqui, aqui deveria variar.
Ah, não. Então aqui só tem uma possibilidade disso aqui acontecer. Essa possibilidade é que isto daqui seja uma constante. Isto aqui seja uma constante. E é isso que acontece. Só tem essa possibilidade, que o x2' de x sobre o x de x seja uma constante. Por facilidade aqui, nós vamos considerar essa constante igual a menos lambda. Certo? Esse menos aqui não tem importância nenhuma. Isso aqui é uma constante. Isso aqui é uma constante. Eu pus um menos aqui só para facilitar depois lá na frente. Então, isso é uma constante. E claro que isso daqui é a mesma constante. Essa daqui é a mesma constante. É a mesma constante. Ah, bom. O que acontece então? O que acontece? O que nós temos agora? O que nós temos agora? Nós temos uma coisa que nós já sabemos. Olha aqui. Passa para lá multiplicando, passa para cá. x2' de x é igual a menos lambda x de x. Você passa para cá, x2' de x mais lambda x de x igual a zero. E essa daqui? T' de t, você passa menos lambda t de t, passa para o lado de cá, T' de t mais lambda t de t igual a zero. Ah, bom, nós temos essas duas coisas. Ora, isso daqui é nada mais do que uma EDO de segunda ordem que nós estudamos na primeira parte do curso. Essa daqui é uma EDO de primeira ordem. E essa daqui é o quê? É uma EDO de segunda ordem. Essa daqui é uma EDO de primeira ordem. E nós sabemos fazer todas as duas. Nós sabemos fazer. Se você voltar lá na teoria, das equações diferenciais de segunda ordem, a gente vai saber resolver. Certo? A gente vai saber resolver essas equações diferenciais. Agora aqui nós temos um problema técnico. Nós temos um problema. Esse lambda, o sinal desse lambda, ele vai determinar o tipo de solução dessa equação diferencial. Vocês lembram? Eu olho o polinômio característico e vejo as soluções. E aí, eu tenho que usar aquelas condições de contorno. Vocês lembram da condição de contorno? Aqui tem gelo, aqui tem gelo, gelo, gelo. Então, eu sei que o U de 0T tem que ser 0. O U de LT tem que ser 0. Qualquer tempo que for. Então, está no texto, tem que ler com calma. Usando essa condição aqui, a gente vê que o lambda não pode ser qualquer coisa. Na verdade, o lambda vai ter que ser necessariamente maior do que 0. Certo? Então, usando as condições iniciais, é isso? Nas equações diferenciais parciais, nós temos condição inicial e condição de contorno. Usando a condição inicial, que é que na beiradinha das duas, da barra, a temperatura é 0, esse lambda vai ter que ser, menor do que 0. Então, conclusão. A conclusão é que as soluções que nos interessam, x, vão ser da forma, as soluções vão ser da forma seno de nπx sobre L. Então, para cada n, eu vou ter uma solução dessa equação diferencial. Vão ser desse tipo, certo?
As soluções vão ser desse tipo. Então, como depende do n, eu vou chamar aqui de n. Xn vai ser seno de n πx sobre n. Esse aqui é o fato. E o Tn? E o T? As soluções do T são da forma exponencial de menos n2, π2, não esqueci o alfa, sobre L2, esta daqui tem uma solução senoidal, esta daqui tem uma solução exponencial. Esta aqui tem uma solução senoidal, esta aqui tem uma solução exponencial. Então, vamos entender, eu sei que tem muitas passagens técnicas aqui, a matemática aqui tem bastante passagem técnica, mas você supõe que as variáveis são separadas, são separáveis, que o u de xt é produto de duas variáveis, de duas funções que separam as variáveis, você reduz o problema de EDP a dois problemas de EDO, um EDO, outro EDO. EDO que nós sabemos resolver, EDO que nós sabemos resolver. Aí chegamos nessa solução, nestas soluções. Observe que essas soluções aqui, o n pode ser 1, 2. Então você tem, na verdade, um número infinito de soluções. 1, 2. Você tem várias soluções disso aqui, várias soluções disso aqui. Certo? Aí a gente tem a condição inicial. Lembra da condição inicial? U de x0 é f de x. Ora, esse f de x tem que aparecer. Ele tem que aparecer, mas aqui só tem seno, aqui só tem exponencial. E aí, como que a gente resolve isso daqui? E é aí que entra a grande sacada que é usar série de Fourier. Você vai pegar essas funções, e vamos somar de tal maneira que a gente possa aparecer esta função aqui. Então, aí aparece a série de Fourier. Você vai ter que a solução da equação da onda vai ser um somatório com n igual a 1 até infinito de coeficientes CNs. Aí agora, combino essa daqui, n πx sobre L, combino com essa daqui, exponencial de menos n2 π2 sobre L2t com n igual a 1. Aqui já está aqui o somatório, que o n começa de 1 até infinito. Pronto. E quem são os CNs? Ora, o CN, quando você jogar zero aqui, f de x, que é a condição inicial, é u de x0. O t é zero. Ah, se você vem e coloca o zero aqui, se você coloca zero aqui, exponencial, isso aqui fica tudo zero, exponencial de zero dá quanto? Exponencial e elevado a zero dá 1. Aqui fica 1. Ah, bom. Se aqui fica 1, o que é isto? É a série de Fourier de f de x, condição inicial. Isto é, a temperatura da barra no tempo t igual a zero. Esta é a série de Fourier. Se esta é a série de Fourier, você sabe quem são os CNs. Quem são os CNs? Os CNs é 2 sobre L, que nós temos uma fórmula para os coeficientes da série de Fourier. 2 sobre L
da integral de 0 a L, f de x, L é o tamanho da barra. F de x é a condição inicial, seno de n pi x sub L dx. São os coeficientes da série de Fourier da condição inicial. Acabou. Eu tenho a solução. A solução da equação da onda é dada por uma série desse tipo, onde esses Cn são os coeficientes de Fourier da condição inicial. Acabou. Totalmente conhecido. Eu tenho expresso. É claro que ninguém gosta de trabalhar com uma função que é uma série, que é uma soma, mas isso eu já falei. Você pega, esquece a série e soma do n igual a 1 até 10, você vai ver, descreve extremamente bem o seu fenômeno. Você pode fazer o experimento lá com a barra, tudo vai funcionar bonitinho. Então, está totalmente resolvido. Você conseguiu resolver a equação da onda. A equação do calor, desculpa. Então, nós temos a solução explícita da equação do calor de uma barra, certo? Que tem condições iniciais 0 e 0 Lúdica. Ok? Então, essa é uma matemática que não é simples, mas a gente tem que entender da onde, né, colando as peças para entender como o problema foi resolvido. Ok?